Sim, jogos AAA são medíocres e estão morrendo por conta disso. Muitas pessoas se ofendem quando escutam a palavra medíocre, pois apesar de ela parecer mais um termo pejorativo e ser uma palavra forte e impactante, o termo nada mais é do que na média, e tudo que é mediano as pessoas tendem a ignorar ou perder o interesse. E é justamente isso que vem acontecendo nos últimos anos na indústria dos jogos AAA. Um jogo mais medíocre que o outro sendo lançado com preços cada vez mais inflados e entregando uma experiência muito abaixo de medíocre. E o resultado? Fracassos sendo lançados um atrás do outro, grandes estúdios sendo fechados aos montes, como por exemplo a Monolith Productions, desenvolvedora da série Shadow of Mordor, que é um jogo que eu simplesmente adoro demais, e que criaram uma inteligência artificial para seus jogos extremamente inovadora chamada Sistema Nemesis, que fazia com que os orcs dentro do jogo desafiassem uns aos outros, evoluíssem por conta própria e principalmente eles recordavam diversos acontecimentos ocorridos em encontros passados contra você. Sejam momentos onde eles saíram vitoriosos ou percas traumáticas onde você poderia até mesmo criar traumas na mente desse orc e que marcavam eles para sempre dentro do jogo. E esse estúdio infelizmente foi fechado recentemente pela Warner Bros. Sem contar na própria Ubisoft, que vive uma crise sem precedentes e não seria loucura imaginar a sua falência nos próximos anos. Mas o que raios está acontecendo? Nos últimos anos, muitos jogos AAA têm fracassado tanto em vendas quanto em recepção crítica e acabam cada vez mais frustrando os jogadores e desenvolvedores, e a indústria AAA se tornou cada vez menos lucrativa. E as principais razões para esse declínio são lançamentos apressados e cheios de bugs. Muitos jogos AAA são lançados inacabados, cheios de bugs e com diversos problemas técnicos, e uma das principais razões é o fato da própria empresa pressionar os desenvolvedores para acelerar o processo de desenvolvimento e assim cumprir com prazos e lucrar mais rapidamente, muito por conta dos investidores que inevitavelmente cobram um retorno financeiro alto e o mais rápido possível. Mas essa visão prejudica diretamente o processo de desenvolvimento de um jogo, pois na maioria das vezes os investidores e os engravatados que estão à frente do financeiro de um estúdio não compreendem toda a complexidade do processo criativo de um jogo, e na pressa de finalizar o trabalho logo, a primeira coisa que vai embora é a qualidade técnica. Cyberpunk 2077, por exemplo, foi um fracasso histórico no lançamento, e sim, apesar de atualmente eles terem conseguido dar a volta por cima, o jogo nunca será o que foi prometido e esperado pelo público lá no passado, quando eles iniciaram o marketing do game, pois a ideia vendida para o público era quase como um GTA futurista, e bom, sabemos onde terminou. E anos mais tarde soubemos que os desenvolvedores estavam trabalhando sobre constantes pressões vindas de seus superiores, além de inúmeros outros eventos complexos durante o desenvolvimento. Outro ponto crítico é a monetização excessiva. Algumas empresas têm priorizado um estilo de monetização agressiva demais, acima até da experiência do jogador. Jogos como Diablo Immortal e Star Wars Battlefront 2 foram duramente criticados por microtransações predatórias e que tornam a progressão frustrante para incentivar os gastos do jogador dentro do jogo, e isso afasta demais os jogadores, e sem contar que microtransações e loot boxes nunca foram bem vistas, ainda mais em jogos já custando preço cheio, como Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, onde o jogador já pagava o preço cheio do jogo no lançamento e ainda assim tinham microtransações dentro do jogo, uma prática extremamente anticonsumidora e que atrapalha sua imersão no jogo e a sua experiência. Também precisamos mencionar a falta de criatividade e inovação. Empresas como a própria Ubisoft evitam riscos e seguem uma fórmula batida, lançando cada vez mais jogos genéricos e sem identidade. Todos os Far Crys e Assassin's Creed, por exemplo, seguem praticamente o mesmo padrão já conhecido, e dá pra perceber que eles utilizam a mesma base
fase do jogo anterior para acelerar o desenvolvimento do próximo jogo, quase como se trocasse apenas a skin do game. Personagens diferentes, ambientes diferentes, novas histórias, mas mecânicas, gráficos, modelos, missões, tudo reutilizado e adaptado para o novo lançamento, resultando em sequências de lançamentos sem inovações e títulos já saturados. E mesmo que o jogo seja bem sucedido por alguns anos, a falta de novidade e melhorias destroem as expectativas dos jogadores no futuro, principalmente quando o jogo não acompanha as evoluções técnicas do próprio gênero em que ele se encontra, onde novos jogos são lançados trazendo novidades em mecânicas, novas formas de se jogar, muitas vezes por estúdios menores e com menos orçamento investido, e os grandes AAA continuam lá entregando mais do mesmo todo ano. E outro padrão que vem se tornando comum é a criação de mundos abertos e missões vazias, mas sem nenhum conteúdo significativo, tem saturado o mercado. E muitos jogos possuem missões repetitivas e mapas gigantescos apenas para inflar o tempo de gameplay, mas sem entregar uma experiência de fato envolvente e sem nenhuma preocupação com prender o interesse do jogador. E com o passar da gameplay, o jogador se sente como se jogasse um simulador de caminhada sem objetivos interessante. Não existe sensação pior para o jogador que iniciar um jogo extremamente empolgado e conforme avança na gameplay ele encontra os mesmos itens apenas com levels diferentes, os mesmos inimigos e chefões, mas com outras cores e mais dano, o mesmo cenário, as mesmas missões. Com certeza é bem broxante essa situação e mostra o quanto os desenvolvedores fizeram o jogo por fazer, sem realmente colocar carinho nos detalhes. Jogos como Forspoken e Skull and Bones, por exemplo, foram duramente criticados por terem esses problemas. Outra prática terrível é fazer um lançamento ruim e péssimo suporte no pós-lançamento. Isso tem se tornado cada vez mais comum. Os grandes estúdios prometem melhorias futuras para justificar lançamentos problemáticos, mas nem sempre cumprem com essas promessas. E esse tipo de desculpinha os jogadores já ouviram demais ao longo desses anos e já até enjoaram. Jogos como Anthem e Redfall foram abandonados, deixando os jogadores extremamente decepcionados. Mas dentre todos esses problemas, o pior sem dúvidas é desconsiderar a opinião do público. Muitas empresas ignoram o feedback da comunidade e impõem mudanças impopulares. O famoso Suicide Squad Kill the Justice League falhou porque não atendeu às expectativas do seu próprio público-alvo, onde os fãs basicamente esperavam um jogo como a série Batman Arkham, mas receberam o extremo oposto, e muitas vezes desenvolvedores ou representantes das equipes vêm a público e dão declarações que afrontam diretamente as críticas e feedbacks recebidos da sua própria comunidade, ao invés de se utilizarem desses feedbacks para polir o seu produto e entregar o que o jogador deseja receber. A verdade é que os custos de produções de jogos AAA se tornaram muito inflados, afinal os grandes estúdios mantêm uma equipe gigantesca para realizar esses trabalhos, alguns com salários altíssimos e durante muitos anos. E quando somamos esses fatores com a dificuldade que eles têm de aceitar feedbacks, o jogo lança e acaba não sendo surpresa nenhuma as baixas vendas, uma vez que o público já vinha há anos demonstrando a sua insatisfação com o produto. E esse é o exato oposto do que víamos no passado, onde os desenvolvedores focavam em entregar acima de tudo a melhor experiência para os jogadores, e aí sim, como consequência, recebiam muita grana por entregarem um produto de qualidade que todo mundo desejava jogar. Não é novidade que boa parte desses desenvolvedores antigos já se aposentaram, outros já saíram da empresa e seguiram carreiras solos, como Kojima, por exemplo, com seu jogo Death Stranding, ou até mesmo Leslie Benzies, que trabalhava na Rockstar diretamente na criação e supervisão de GTA e hoje está prestes a lançar o seu jogo próprio chamado Everywhere. Acredito que essa renovação na base de desenvolvedores mais novos que trabalham nos bastidores criando os jogos também reflete na queda de qualidade final dos produtos. Ainda existem sim grandes desenvolvedores, mas que no final do dia não têm poder de decisão no rumo desses projetos, apenas executam o que os superiores mandam e é isso. E em geral, essa situação nos passa a sensação de que falta paixão na criação dos jogos, e é por isso que os jogos indies têm crescido tanto nos últimos
últimos anos, pois os desenvolvedores indies têm se arriscado mais, apostando em inovações e, acima de tudo, fazendo jogos com paixão e entregando o melhor jogo possível para seus jogadores, com os recursos que eles possuem à sua disposição e que na maioria das vezes é apenas uma game engine, a sua ideia, o seu tempo de desenvolvimento e o seu sonho de criar o melhor jogo possível para seus jogadores. Se você sonha em criar seus próprios jogos saindo do zero, mesmo sem ter nenhuma experiência, eu deixei o link para os melhores cursos de desenvolvimento de jogos aqui na descrição do vídeo. E eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Quais são as práticas que têm destruído os jogos AAA? Vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.